Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22, e nós vamos ler os versos 30 e 31. Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra santa, bendita e maravilhosa. E pedimos que o Senhor venha agora, por favor, ministrar os nossos corações, nos trazendo revelações novas do Teu Espírito Santo para o nosso coração, e daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor. Amém, graças a Deus. Bem, essa é uma verdade batida, essa é uma verdade antiga e que ela precisa ser renovada em nossos corações constantemente. Os discípulos de Jesus caminharam com o Senhor Jesus por 3 anos e meio, mas eles nunca pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a pregar. Pelo contrário, eles pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero pensar um pouco com você sobre o poder da oração. E nós vamos, neste mês de março, estamos na primeira semana de março, nós vamos decretar um mês de oração, de clamor, de jejum, pela nação, por nossa cidade e por nossa família também. Porque o caos está instalado em nossa nação, mas o nosso Deus é um Deus que transforma o caos em bênçãos, amém? Mas não é automático, e nós vamos nos firmar então na promessa de Deus, de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Amém? A partir de hoje, então, está decretado um tempo de oração, de clamor, de jejum. O jejum é livre, cada um faz o jejum que sentir no coração, mas o caos está aí e nós não podemos apenas assistir o caos, temos que fazer alguma coisa. Não há leitos mais nos hospitais, não há vaga nos hospitais, o nosso povo está à deriva, as nossas autoridades também estão à deriva, não sabem o que fazer. Se manda o povo sair para trabalhar, o povo morre por aglomeração. Se manda o povo ficar em casa, o povo morre de fome, porque somente uma minoria tem condições para ficar em casa, comendo e bebendo. A maioria precisa trabalhar e as autoridades também não sabem o que fazer. Só nos resta uma coisa, queridos. Só nos resta Deus. Então vamos ter um tempo de clamor pela nação, pela cidade, pela igreja, por nossa família, para que esse vírus não entre em nossa casa, não entre em nossa família. E por nossa família, entenda, toda a igreja, os irmãos da igreja também. Então vamos estar orando, levantando um clamor a Deus durante todo esse mês. Por isso eu quero pensar um pouco com você nesta noite sobre o poder da oração, especialmente da oração intercessória. Por que que é importante? Porque o poder e a unção vem pela oração. A oração é tudo. Ninguém é tão forte como quando se coloca de joelhos. Uma pessoa
é de fato, ela sabe quem ela é, você conhece quem é de fato, quando ela está de joelhos, quando ela está em oração. Oração é a força mais poderosa do mundo. Oração é a força mais poderosa que existe, porque ela une a fraqueza do ser humano com o poder de Deus. É a oração que vai ligar a nossa fragilidade com o poder de Deus. E ela une o altar com o trono de Deus. Importante por isso a oração. As orações que sobem do altar, que sobem para o trono de Deus, elas descem do trono de Deus com ações de Deus. Elas descem trazendo resultados. As orações que sobem do altar descem com os resultados, com as bênçãos de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a palavra diz assim: nada tendes, porque não pedis. E o Senhor Jesus afirma também em Mateus, capítulo 7, verso 7: pedi e dar-se-vos-á. Olhando para esse texto que nós lemos, esses dois versículos que nós lemos, um dia Deus olhou do céu e procurou um homem para que se colocasse na brecha, na intercessão. A nação de Judá foi levada ao cativeiro por 70 anos, porque Deus não achou um sequer que se colocasse na brecha, nenhum sequer. E toda a nação amargou por 70 anos de cativeiro. Muitos séculos antes disso, Deus já havia tomado uma decisão de destruir aquele povo, Israel, por causa da rebeldia deles, por causa da rebelião. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então Deus estava disposto a destruir todo o povo de Israel, e Deus já tinha feito isso uma vez, no dilúvio, e Deus estava pronto a fazer novamente, mas Moisés se colocou na brecha. Graças a Deus, houve um que se colocou na brecha, e ele orou com muita ousadia. Está essa oração em Êxodo, capítulo 32, verso 32 também, quando ele disse: Senhor, eu reconheço que o teu povo pecou muito, gravemente, fazendo ídolos de ouro para adorar. Mas Senhor, eu te peço, por favor, perdoa o pecado desse povo. E se o Senhor não perdoar o pecado deste povo, então o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha que oração mais ousada, mais intrépida e cheia de confiança ao mesmo tempo. Primeiro, ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha confiança que o nome dele estava no livro de Deus. Então ele ora dessa maneira: Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou então o Senhor risca o meu nome do teu livro. E Deus confirmou isso através do Salmo 106, no verso 23, diz assim a palavra: tê-los-ia eu exterminado como dissera, se Moisés, o escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a cólera de Deus destruísse ao povo. Olha a confirmação de que Deus ouviu o clamor quando Moisés se colocou na brecha e orou com toda ousadia, com toda intrepidez, dizendo a Deus: Deus, perdoa o povo, ou tira meu nome, risca meu nome do livro da vida. Tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, o escolhido,
não se houvesse interposto, impedindo que a cólera de Deus destruísse ao povo de Israel. Então, pensa comigo na importância que é quando alguém se coloca de joelhos. Não precisa ser no sentido literal. Não estou falando se colocar de joelhos literalmente. Eu estou falando de se colocar na brecha, na presença de Deus, num clamor, num jejum, numa intercessão, com ousadia, com a intrepidez de Moisés. Porque muitas vezes uma pessoa está de joelhos, mas o coração dela está longe de Deus. Por outro lado, uma pessoa pode estar sentadinha confortavelmente numa poltrona e ela estar totalmente na presença de Deus. Quantos testemunhos nós já ouvimos de que Deus operou maravilhas por causa de uma pessoa que se colocou numa intercessão, numa oração por determinada causa. E eu e você somos essas pessoas. Nós somos escolhidos por Deus para nos colocarmos como intercessores, colocarmos na brecha por alguma situação. Por causa de uma pessoa, de um intercessor, uma nação inteira foi poupada. Eu quero pensar em alguns pontos verdadeiros sobre a intercessão. Primeiro, a intercessão traz livramento à nossa vida. A oração intercessória traz livramento. Sabemos que Deus é soberano, Deus é livre, que Deus pode agir sem nós, mas Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas fragilidades, Ele aprove a Ele agir por meio da oração. E uma das coisas que a intercessão traz é o livramento. Creia nisso. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 19, verso 29, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Fala da destruição de Sodoma, e Deus se lembrou que Abraão havia se colocado na brecha em favor de seu sobrinho Ló. E Deus então destruiu, mas Deus poupou a vida de Ló e sua família. A vida de Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Assim mesmo a esposa, ao sair da cidade, foi desobediente, foi rebelde, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Assim saíram livres Ló e suas 2 filhas. Quantas tragédias hoje poderiam ser evitadas se houvessem pessoas na brecha, alguém orando? Quantas mortes precoces poderiam ser evitadas se houvesse alguém na brecha? Quantos acidentes graves poderiam ser evitados? Quantas ruínas, quantas maldades poderiam ser estancadas se houvessem alguém na brecha? E quantas mortes são evitadas, quantas tragédias, quantas ruínas, quantas maldades são evitadas, porque alguém se coloca na brecha, intercedendo, orando por aquela causa, por aquela determinada necessidade. Olhando para a Bíblia, nós vemos que o povo hebreu sofreu por 400 anos a terrível escravidão, amassando barro sem sair do lugar, sofrendo uma terrível opressão. Mas esse povo clamou, o povo orou, o povo jejuou, o povo suplicou a Deus. E lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7, a Bíblia diz que Deus viu atentamente a aflição do seu povo.
Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus conheceu as suas dores e desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel, por causa da intercessão, por causa do clamor, por causa da oração. Jó é um outro exemplo maravilhoso, atacado de forma tão cruel, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos num dia só, perdeu a sua saúde, não teve o apoio de sua mulher, não teve a solidariedade dos amigos, e em meio a todo aquele furacão de dor, em meio a toda essa crise terrível, vivendo ali num vale escuro de sofrimento, ao invés de Jó amargar a dor, a mágoa no coração, o rancor no seu coração, por causa da acusação terrível dos seus amigos, não, ao invés disso, Jó se colocou na brecha e passou a orar, e passou a clamar a Deus, e a interceder por aquela causa, e Deus então restaurou. No último capítulo de Jó, no capítulo 42, no verso 12, a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glórias a Deus, glórias a Deus. E o último versículo do livro de Jó, diz que Jó morreu velho e farto de dias, porque ao invés de ficar guardando mágoa, ressentimento, falta de perdão por seus amigos que não compreenderam, ele orou a Deus, clamou a Deus, intercedeu, e Deus restaurou. Um outro caso maravilhoso que nós temos na Bíblia é no livro de 2 Reis, no capítulo 20, quando o rei Ezequias foi acometido por uma enfermidade mortal e recebeu um recado solene e urgente da parte de Deus, através do profeta Isaías, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria. E já estava, então, Deus havia tomado já a decisão, já havia decretado a sentença dele, mas o rei Ezequias virou-se para a parede, orou a Deus e chorou muito na presença de Deus, e Deus então o restaurou. Outro exemplo maravilhoso de oração é o exemplo de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele orou a Deus, e Deus mudou o instinto daqueles animais. Deus mudou o instinto natural dos leões, que é devorar as pessoas. E Daniel então foi salvo, e o rei então se converteu ao Deus de Daniel. Glória a Deus. Outro exemplo maravilhoso nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando o apóstolo Pedro está preso numa cela de segurança máxima. Ele está algemado entre 2 soldados, e ainda tem mais 2 sentinelas lá fora, mas a igreja estava orando em favor dele, e Deus enviou um anjo lá, que soltou as algemas de Pedro, e cegou os soldados. Então Pedro saiu livre, atravessou a primeira sentinela, a segunda sentinela, chegou ao portão de ferro que dava para a rua, e foi livre, graças a Deus, por causa da oração. Então, em vez de você e eu ficarmos nutrindo mágoa, em vez de ficarmos nutrindo ressentimento, ódio no coração, amargura por causa daqueles que nos feriram, por causa daqueles que nos magoaram, daqueles que nos trataram mal, por causa daqueles que desfizeram de nós, coloque-se na brecha. Devemos nos colocar na brecha, orar a Deus, e Deus mudará também a nossa sorte. Diga: louvado seja Deus. Qual situação você está vivendo hoje? Eu não sei qual situação você está vivendo neste momento,
mas a palavra é, em vez de ficar nutrindo mágoa, ressentimento, rancor, sentimento de vingança, raiva, ira, ódio, ore pela pessoa. Deus vai mudar a tua situação também. Eu quero encorajar você a fazer isso. Sejam quais forem as pessoas, sejam quais forem as situações, as circunstâncias, sejam com filhos, ou com o cônjuge, ou com as vidas das pessoas, ou com a família, ou com algum irmão, alguma causa financeira, alguma questão de saúde, alguma questão na justiça, algum problema, alguma falta de conversão. Lembre-se, a oração traz livramento. Amém? Enganam-se aquelas pessoas que dizem que a oração não resolve, a oração não faz efeito, a oração não muda. O próprio Deus diz para nós que muda. Tragédias podem ser evitadas pela oração. Problemas graves podem ser evitados. Situações perigosas podem ser evitadas pela oração. A intercessão, a oração intercessória, ela nos dá a vitória na batalha. Lá em Efésios, no capítulo 6, nós conhecemos bem o texto do versículo 10 ao 20, que diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pelo seu soberano poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. E nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo em um campo minado, estamos pisando em um terreno minado, e há uma luta que é travada constante no mundo espiritual, no mundo invisível, e é uma luta real, e essa luta não é contra a carne que nós lutamos, é contra principados e potestades. Não é uma luta que nós vamos usar as armas convencionais, é uma guerra espiritual, onde as armas também são espirituais. As armas nossas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz a palavra de Deus, para destruir sofismas, e a oração é fundamental. E se nós não entendermos que estamos numa guerra, se nós não entendermos que não podemos subestimar o poder do inimigo, se nós entrarmos nessa peleja desprotegidos, sem essa preparação, certamente nós sofreremos abalos, certamente nós sofreremos desfalques. É preciso, então, essa preparação espiritual. Temos um exemplo maravilhoso também na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, quando Israel está lutando com os amalequitas. Amaleque veio para lutar com Israel, e Moisés disse a Josué: Josué, escolhe aí homens preparados para a guerra, eu vou subir ao monte e eu vou estar orando, intercedendo. Enquanto Moisés levantava os braços e orava, Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando Moisés se cansava e baixava os braços, Amaleque vencia. Arão e Ur, esses dois homens então subiram ao monte, colocaram uma pedra para Moisés sentar. Moisés então sentou, e cada um deles, de um lado de Moisés, sustentavam os braços de Moisés erguidos, na oração, na intercessão. Arão de um lado, Ur de outro lado,
sustentando os braços de Moisés erguidos, e Moisés orando e clamando por Israel. Israel então venceu a peleja, graças a Deus. A igreja triunfa na batalha, é pela oração, não é pela força, é pela oração, é pelo clamor. Não é, diz a palavra em Zacarias no capítulo 4, no verso 6, que não é pela força e nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo joelho no chão, é pela oração, é pelo poder de Deus. E sem a oração, esquece, porque não tem vitória. A oração é poderosa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Em 1 Reis capítulo 18, também do verso 36 ao 39, Israel vivia um tempo de apostasia, de abandono na fé, de perseguição, de aridez. E Elias foi ao Monte Carmelo e confrontou Acabe e desafiou os profetas de Baal. Elias teve ali uma grande vitória e colocou o povo então para orar e declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias declarando: só o Senhor é Deus. O mesmo Elias subiu ao cume do Carmelo e clamando, orando, pedindo a Deus, confiando em Deus, e Deus deu a vitória. Amém, queridos? É o mesmo Deus de Elias que está aqui. Deus não é um Deus diferente, Deus não envelheceu, Deus não enfraqueceu, não existem segredos, não existem... O segredo é a oração, é clamar a Deus, é confiar a Deus, como esses homens de Deus fizeram. Clamaram a Deus, jejuaram, pediram ao povo que orasse, e Deus deu a vitória. Amém? Então nós estamos declarando a partir de hoje esse tempo de oração, de clamor a Deus, de súplica, de jejum, porque estamos vivendo em meio a uma crise terrível, de uma epidemia terrível, em que as pessoas não estão vendo saída, não há uma estratégia, não há uma solução, e nós entendemos então que só nos resta clamarmos a Deus. E nós então, a partir de hoje, durante todo esse mês, nós vamos orar diariamente. Eu quero desafiar você a ter um período diário de oração por nossa nação, por nossa cidade e pela igreja, pelos irmãos, pela família, para que esse vírus não entre em nossos lares, não tenha vantagem sobre nós, e Deus vai dar a resposta. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. Nós vamos orar então, baseado nessa promessa de Deus, nesta hora. Pai santo, Pai querido, te convido a se colocar de pé e levantar um clamor a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, baseado, Senhor, nessa promessa do Senhor, de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou se humilhar, me buscar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Deus, nós estamos aqui numa só fé, porque há um só Deus, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só amor. O Senhor tem uma igreja somente na terra, o Senhor não tem várias igrejas, o Senhor tem um povo só que te chama pelo nome, um povo que conhece o teu poder, que conhece a tua força, que sabe que o Senhor é um Deus que ouve, é um Deus que responde. Por isso, Deus, nós nos humilhamos na tua presença nesta hora,
nós clamamos, ó Deus, o teu santo nome, o teu santo poder. Nós te buscamos nesta hora, ó Deus. Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, ó Deus. Nós nos convertemos ao Senhor agora de todo o nosso coração, sabendo que o Senhor está ouvindo, o Senhor está perdoando, o Senhor estará sarando a nossa terra. Deus, nós clamamos pelo Brasil. Pai, o Brasil inteiro está vivendo um caos, uma situação dolorosa, uma situação difícil, meu Deus, de desespero. O povo está à deriva, as autoridades também estão à deriva. Senhor, nós não vemos uma saída, nós não vemos uma estratégia, nós não vemos, meu Deus, uma solução. Só nos resta clamar ao Senhor, só nos resta, Deus, orar, jejuar, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Senhor. Pai, aqui estamos voluntariamente com o coração aberto na Tua presença, Senhor. Deus, sem nenhum constrangimento, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ama, que perdoa, um Deus que aceita como estamos. Meu Pai, creia Deus, cremos, ó Deus, que o Senhor está recebendo esse ato, meu Pai, de honra ao Senhor, de humilhação diante da Tua presença, de reconhecimento da Tua soberania, da Tua grandeza, Pai, em nome de Jesus. Pai, colocamos nossas vidas diante do Teu altar. Ó Deus querido, recebe, Senhor, a nossa entrega, a nossa oferta, ouve tudo os céus o nosso clamor. Ó Deus querido, sabemos que Tu és um Deus provedor, por isso, Senhor, cuida de nós, ó Pai. Não permita, Senhor, que esse vírus venha entrar em nossos lares, em nossa família, Pai. Em nome de Jesus que nós estamos orando, não estamos exigindo nada do Senhor, Pai. Nós estamos batendo a Tua porta, Senhor. Ó Deus, com humildade, Senhor, como filhos, como crianças, como bebês, que muitas vezes não sabemos nem como orar, nem como pedir, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que nos colocamos agora, ó Deus, com humildade. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus santo, justo, um Deus todo-poderoso, que o Senhor nos compreende, que nós reconhecemos, ó Deus, que não podemos nada sem o Senhor. Se o Senhor não abençoar, ó Pai, inútil todo o nosso esforço. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda, Deus, essa nação. Perdoa, Deus, a idolatria. Perdoa, Deus, os pecados dessa nação. Perdoa, Deus, a feitiçaria. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Lava o Brasil. Purifica, Deus, o Brasil. Ó Deus, e sara o Brasil. Sara Ribeirão Preto, ó Deus querido. Ouve tudo os céus o nosso clamor. Clamamos, ó Deus, por essa igreja de Ribeirão Preto, de Jaboticabal, de Cajuru, e a Tua igreja que está espalhada em todo o Brasil e em toda a face da terra. Sabendo que o Senhor ouve e responde, é que nós já Te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Digam graças a Deus, amém. Louvado seja Deus. Vamos entregar a nossa oferta. Se você trouxe hoje, você vai fazer a sua transferência bancária. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes também nesta hora, consagrando cada um a Deus em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque esse é um ato que o Senhor também permite pela Tua graça. É o Senhor que abençoa a obra das nossas mãos, é o Senhor que dá saúde para trabalharmos, ó Deus. Por isso, Pai, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, pedindo a Deus que o Senhor recompense, Pai. O Senhor não deixe faltar nada. Abençoa, Deus, cada um com saúde, com paz, ó Deus, abrindo portas de novas oportunidades, abençoando os lares e trazendo toda a provisão necessária, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Pai, conduza-nos agora de volta para casa, abençoe, Deus, esta noite, o nosso sono, o nosso descanso. Dá-nos, ó Pai, um tempo agora de um sono reparador na presença do Senhor, em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Shalom.